Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do Sétimo Ano. Nós estamos na semana 5. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula: Catequização na América e as missões jesuíticas. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a presença jesuítica no Brasil. Você deverá ser capaz de compreender o que foram as missões jesuíticas e qual o papel dos jesuítas na América. Quando os portugueses e espanhóis chegaram à América, trouxeram consigo a Igreja Católica, representada pelos padres e mais tarde pelos jesuítas. A catequização dos colonos e dos indígenas foi uma maneira de sobrepor a cultura católica ibérica sobre o novo território, demarcando o poder que a religião tem sobre os conquistados. Para compreendermos essa dominação, precisamos relembrar um pouco o conceito de reforma protestante. No século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, ao protestar contra as ideias da Igreja Católica, que ele considerava injustas, acabou gerando uma série de novas igrejas cristãs que traziam uma nova visão de cristianismo, diferente do catolicismo, como, por exemplo, a tradução da Bíblia do latim para as línguas locais, a proibição de adoração de imagens e a compreensão de que as obras terrenas facilitariam a salvação. Como resposta a essa multiplicação de igreja, a Igreja Católica realiza a chamada Contra-Reforma. Entre 1545 e 1563, o Papa Paulo III organizou o Concílio de Trento, com o objetivo de criar estratégias para ampliar novamente o domínio religioso católico e frear as novas igrejas. Dentre outras medidas, o concílio decidiu criar um índex, um catálogo que continha os livros proibidos de serem lidos por irem contra as ideias da igreja. A instituição da Inquisição, um tribunal religioso que julgava os infiéis e aqueles que duvidavam do que pregava a igreja, chamados de hereges. Criação de ordens religiosas que tinham como objetivo levar a palavra de Deus para lugares distantes. Assim foram criados, dentre outras ordens, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, e seus membros eram chamados de jesuítas. A partir da criação de ordens religiosas, foi que as cortes portuguesas e espanhola passaram a trazer os jesuítas para a América, com o objetivo principal de catequizar, ou seja, ensinar a palavra de Deus para os colonos e indígenas, considerados pessoas de alma pura e digna de ser salva. Para realizar os trabalhos nas colônias, os europeus capturavam os indígenas e os utilizavam como trabalho escravo. Quando os jesuítas chegam à América, proíbem a escravização dos indígenas e travam conflitos contra os colonos. Como saída para a proibição, os europeus intensificavam a busca por mão de obra escravizada na África, o que se reflete em outro problema racial hoje no Brasil. Para facilitar a catequização dos indígenas, os jesuítas criaram as missões jesuíticas, povoados administrados por eles e que tinham o objetivo de reunir índios para serem catequizados. Dessa maneira, eles conseguiam impedir que os índios fossem capturados e escravizados. Na região sul do Brasil, por exemplo, foram criadas várias dessas missões, incluindo a cidade de São José das Missões, que abriga hoje as ruínas de uma missão abandonada. Entretanto, no período colonial, a região pertencia aos espanhóis e os jesuítas vieram a mando do rei espanhol. Em 1750, Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado de Madrid, que dividia o território americano entre os dois países. Isso ocorreu porque os portugueses fizeram expedições para o interior do continente, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, já que por 60 anos as duas coroas estavam sob o domínio da Espanha, a chamada União Ibérica. Portugueses e espanhóis passaram a demarcar as suas posses novamente, mas sem respeitar os territórios abrigados por indígenas. Em 1753, os índios que viviam na região sul entraram em conflito com os exércitos ibéricos. Os jesuítas lutaram ao lado dos índios,
Mesmo assim, não foram capazes de impedir a demarcação, e em 1756, os indígenas se renderam e Portugal expulsou os jesuítas do Brasil. Vamos agora às atividades. A número 1, já vamos direto para a letra A. Como os indígenas eram tratados pelos jesuítas? Eram tratados como inferiores que deviam aprender a ser civilizados através do trabalho e da religião. Eram almas puras e simples que valiam apenas ser salvas, na visão dos jesuítas. Letra B, porque o texto diz que o castigo era feito de maneira paternal? Porque os jesuítas diziam agir como pais, educando os seus filhos. Letra C, qual a crítica que o próprio texto faz sobre o modo como os jesuítas agem? Os castigos a que os índios eram submetidos. Se você está tratando com amor, você não trata com castigo. Número 2, vamos para a letra A, direto. Qual era a preocupação do padre? O projeto evangelizador dos índios na sua língua nativa. Letra B, por que essa preocupação era importante para a relação da igreja com os índios? Porque assim a conversão dos índios seria mais fácil. Número 3, o Concílio de Trento estabeleceu uma série de mudanças na Igreja Católica. Sobre esse concílio, responda. Letra A, por que o concílio foi organizado? Para formar posições referentes às críticas dos reformistas protestantes. Letra B, cite 3 mudanças feitas pelo concílio: a criação do índex, o Tribunal da Inquisição e a criação das ordens religiosas. Letra C, qual a relação entre o concílio e a presença dos jesuítas no Brasil? Os jesuítas catequizaram os índios e fundaram as primeiras instituições de ensino no Brasil colonial. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.